Você é empreendedor e vai fazer a sua declaração de imposto de renda? Então assista esse vídeo que eu vou te dar 3 dicas valiosas para você. Bem, eu sou Anderson Fernandes, sou diretor aqui da Tactus Contabilidade e a nossa empresa atende os nossos clientes à distância. Bem, vamos entender por que é importante você fazer a sua declaração de imposto de renda, que é inclusive a primeira dica que eu quero deixar para você. O empreendedor, ele tem uma necessidade de fazer comprovação de renda. Quando você pensa, por exemplo, no caso de uma pessoa empregada, é muito simples fazer a comprovação de renda. Ela vai pegar a orelite dela, vai pegar a carteira de trabalho e faz a comprovação de renda. E no caso do empreendedor? Se o empreendedor, por exemplo, precisa comprovar por um financiamento, se o empreendedor precisa, por exemplo, fazer uma comprovação, por exemplo, para fazer uma viagem no exterior e precisa validar, por exemplo, ali o seu visto, por exemplo, o visto americano, como é que ele vai fazer essa comprovação de renda? O imposto de renda é um documento hábil para te ajudar nesse sentido. Por isso a primeira dica é: faça o seu imposto de renda independentemente da sua necessidade. Mas é muito difícil um empreendedor não precisar fazer o seu imposto de renda. Por isso, fique atento para não perder o prazo do seu imposto de renda. Existem alguns aspectos, algumas obrigatoriedades que no final desse vídeo aqui eu vou deixar até o link para você de um outro vídeo que fala especificamente sobre isso, mas não é o foco especificamente aqui desse vídeo, tá bom? A segunda dica que eu quero deixar para você é no que diz respeito à distribuição dos lucros. Então vamos entender como é que funciona o processo da distribuição dos lucros para o empreendedor. O empreendedor tem a sua empresa, obviamente por ser empreendedor, né? E aí ele tem o rendimento relativo ao seu prolabore, que é um rendimento tributável. Esse prolabore deverá ser retirado todos os meses e essa informação é gerada pela empresa de contabilidade que faz a folha de pagamento do prolabore. Só que o empreendedor também tira paralelamente ali os seus lucros que são apurados no final de cada ano. Existem algumas regras em relação à apuração desses lucros para que você possa então ter isenção disso no seu imposto de renda. E é justamente essas regras que você precisa ficar atento. Quais são essas regras? Basicamente, o que você precisa saber é que a sua empresa não pode ter nenhum débito tributário para fazer essa distribuição de lucros. Ou seja, você vai ter que primeiro pagar os seus impostos, tá com os impostos em dia para depois fazer ali a distribuição do lucro. Também existe uma regra que uma empresa comercial ou industrial, ela só pode distribuir, se ela não tiver contabilidade registrada, ela só pode distribuir 8% do seu faturamento menos os impostos incidentes. E no caso de uma empresa prestadora de serviço, 32% do faturamento menos os impostos incidentes. E aí você precisa ter um cuidado, que é você que é empreendedor, precisa contratar um serviço de contabilidade completo para a sua empresa, para que você possa fazer a distribuição sem ter o limite, desde que você, por exemplo, tenha disponível essa distribuição. Então, na prática, vou imaginar que você tem uma prestação de serviço e você teve um lucro de 70% ali sobre o valor. Você não tem muita despesa. Se você tem contabilidade, você pode distribuir esse lucro todo. E aí, consequentemente, você vai evitar problemas em relação a isso. Então, basicamente, 2 fatores você tem que considerar nesse segundo ponto que eu citei para vocês. Primeiro fator, você precisa ter contabilidade regular da sua empresa, ou seja, a empresa contábil precisa fazer a contabilidade, gerar um balanço patrimonial e gerar um demonstrativo de resultado no final de cada ano para apurar esse lucro que vai constar no demonstrativo de resultado. E segundo, os seus impostos precisam estar em dia para que você possa então ter a isenção tributária desse lucro lá na sua pessoa física. Porque na prática, o lucro é apurado pela pessoa jurídica e transferido para a pessoa física de forma isenta, desde que você tenha essas 2 questões que eu acabei de citar aqui. Então, esse aqui é o segundo fator. O terceiro fator é sobre as fichas da declaração. Muitas vezes o empreendedor ele faz o imposto de renda por ele próprio, né? Ele pega lá o informe que a contabilidade deu para ele e ele vai lá e preenche o seu imposto de renda, achando que o imposto de renda simplesmente é um preenchimento, como se fosse um preenchimento de formulário. Lá no passado nós fazíamos o imposto de renda através de formulários, hoje é pelo sistema e talvez dá a impressão que ficou mais fácil a declaração. Só que existem algumas pegadinhas que às vezes o empreendedor ele não se dá conta. Existem informações que a Receita possui sobre você e talvez você não saiba que ela possua. Por exemplo, a Receita sabe toda a informação que a empresa informou em relação aos seus rendimentos, ela já foi informada anteriormente através de um outro documento. Então a Receita já sabe essa informação. Então você tem que preencher corretamente tudo que vem conforme lá o informe de rendimentos. A Receita Federal sabe, por exemplo, os pagamentos que você efetuou, tanto de despesas médicas como despesas escolares, porque esses prestadores de serviços também informaram isso para a Receita Federal.
Outras despesas também que são obrigadas a ter essa informação por CPF também são informados, como no caso de dentistas, advogados e assim por diante. Então você deixar de informar alguma coisa importante na sua declaração pode colocar a sua declaração na malha fina. Talvez não tenha nenhuma questão específica de algum benefício que você teve, mas faltando informações pode te gerar problemas. A Receita Federal também tem informações relativas aos seus imóveis, aos seus veículos, às transações que ocorreram. Quando, por exemplo, você faz uma compra ou uma venda de um veículo, essa compra e venda do veículo passa pelo cartório para ser feito ali o registro ali da assinatura. Consequentemente, o cartório informa isso para a Receita Federal. Ou seja, todas essas informações já estão lá com o fisco. Então, a terceira dica é: não deixe de preencher todas as fichas completas da sua declaração. E aí, talvez seja mais importante, seja mais interessante para você deixar um profissional contábil habilitado para fazer a declaração para você. E eu até gravei um vídeo falando especificamente sobre a função desse profissional contábil mais habilitado, e no final desse vídeo aqui eu vou deixar para você a oportunidade de você assistir esse vídeo. Na verdade, vão aparecer para você dois vídeos, né? O vídeo onde eu falo sobre obrigatoriedade e o vídeo onde eu falo sobre o profissional contábil habilitado para te atender. Quero dizer uma coisa para você. É muito importante que você deixe seu comentário, seu like aqui no nosso canal para ajudar o nosso canal a crescer. E espero que você tenha gostado desse vídeo e nós vamos preparar nos próximos dias outros vídeos para você.